Vamos lá, WhatsApp? Vamos. Então vai lá ajudar, roda pra gente aí, o Zap, pro Caião responder. Bom dia, Caio, bom dia, Braulio. A paz do Senhor Jesus. Eu queria primeiro agradecer a vocês a oportunidade de mandar esse vídeo com essa dúvida. E agradeço a Deus pela vida de vocês, servos de Deus, usados na propagação da palavra, do Evangelho. Muito obrigada. Ontem na igreja eu fui ao culto, gosto muito de ir ao culto, e nós tivemos uma pregação acerca daquele texto onde Maria, ela quebra aquele vaso que tem um unguento precioso aos pés do Senhor Jesus. E Judas, estando presente, ele diz que aquilo é um desperdício, porque deveria ter sido vendido para se dar aos pobres, e a palavra do Senhor diz que é porque ele era ladrão e ele tinha a bolsa. Então Judas era ladrão e ele tinha a bolsa. Jesus chamou para ser discípulo um ladrão. Os discípulos, os demais discípulos conviviam com um ladrão. As pessoas ouviam a pregação de um ladrão. E como era isso? Os discípulos sabiam que ele era assim, que ele era ladrão, e isso ficava desse jeito mesmo? Como era essa relação, essa característica dele era oculta, na verdade eles não sabiam, a palavra que nos desnuda isso? Como é que a gente pode ver essa condição de Judas, de Jesus e dos discípulos nesse relacionamento, sendo Judas um ladrão, ao que parece desde sempre? Obrigada, irmãos queridos, um grande abraço, que o Senhor abençoe e sustente a vida de vocês todos os dias. Amém, um beijo para você também, minha filha. Não, querida, Judas tornou-se ladrão. Ele é uma dessas manifestações humanas nas quais o indivíduo começa com uma certa intenção e termina completamente com outra. Como, por exemplo, os grandes ladrões religiosos que eu conheço neste país, e são muitos, uma horda de ladrões ricos, roubadores mesmo, como diz o Novo Testamento. Eles, todos, praticamente, não começaram ladrões. Eu conheço a maioria deles pessoalmente desde há muitos anos. Muitos anos. Sei como alguns começaram. Havia sinceridade no coração no início. Havia desejo. Havia sonhos até equivocados, mas havia vontades, em alguns deles até meio megalômanas. Mas ainda eram vontades puras, não eram as expressões daquilo que a gente vê agora. E eu vi como todos eles foram se desviando. Se eu mencionasse os nomes aqui, vocês iriam ficar chocados. Eu iria dizer: fulano, conheci com a idade tal, tinha 17, fulano tinha 18, fulano tinha 19, Beltrano já tinha 26, mas eu o conheci ainda assim, com essa atitude, com essa vontade. E vocês iriam ficar chocados de ver como eles foram se Judas iscariotizando no processo. Segunda coisa, a narrativa que diz isso, por exemplo, a mais explícita, quanto a chamar Judas de ladrão, são sempre as narrativas de João, do Evangelho de João, são as mais fortes. E é onde mais a coisa se repete. O Evangelho de João foi escrito, querido, mais ou menos uns 60 anos depois de Judas Iscariotes ter morrido. Judas já era history. Judas já era interpretado há muito tempo. Eles não conviveram com um ladrão. Havia um ladrão no convívio deles, que eles só vieram a reconhecer como ladrão depois que ele se manifestou como ladrão e traidor. Depois disso é que a leitura foi feita pelos apóstolos que foram companheiros dele. É sempre uma leitura a posteriori. Senão seria cinismo absoluto, seria calhordice, seria sacanagem de Jesus, do Evangelho. Não, ele não chamou um ladrão, ele chamou um homem chamado Judas, provavelmente o mais intelectual do grupo, o mais academizado, o mais instruído daquele grupo,
o mais politizado, provavelmente o que tivesse o melhor arcabouço de entendimento sociopolítico econômico do que estava acontecendo na região, e carregava ideologias, e não era o único que tinha as suas ideologias messiânicas. Simão Zelote também era discípulo, apóstolo. O nome Zelote é porque ele tinha feito parte do partido dos Zelotes, que era um partido hiperradical de esquerda, que frequentemente praticava atos violentos em nome do seu zelo espiritual fanatizado. Mas Jesus o chamou e ele foi se educando no Evangelho, mas o apelido de Ozelote ficou. Parece até como uma manifestação de ironia relacional. Simão Zelote, Simão o MST. Olha. E o cara chegou e foi sofrendo alterações de percepção. Alguns sofrendo por bem. Você vê como é que Pedro chega. Chega todo maluquinho, né? Pedro chega muito maluquete. E devagar ele vai se tornando sóbrio. Uns chegaram duvidosos. Devagar foram se aprofundando na consciência. Uns chegaram comovidos pelo perdão que tinham recebido, como Mateus, que se comparava com aquilo tudo e provavelmente estivesse numa crise de angústia enorme por causa das culpas pessoais que carregava. E olha Jesus passar todo dia e ouve o que ele diz, até que um dia Jesus, que o sabe desde sempre, passa por ali, chama-o pelo nome e diz: me segue, vem comigo. E o cara largou tudo e foi. Foi um acontecimento instantâneo? Não, foi processual. Aconteceu no instante, foi a decisão de, em sendo chamado, ir. E você veja que o evangelho dele, como ele era um cara que lidava com números, ele era um coletor de impostos, matemático, economia. O evangelho dele é onde que tem as parábolas mais cheias de número, economia, matemática, citações desse tipo. De Lucas também tem, mas Mateus e Lucas são fartos. Mateus é abundante nisso. Imposto, questões relacionadas a isso. Tributárias aparecem mais em Mateus. Uhum. Então, é processo para o bem na vida dele. Cresceu. João, como era o apelido de João? E do irmão dele, Tiago? Que Jesus botou? Estouradinho. É assim que Jesus os chamava, de estouradinhos. Meus estouradinhos, venham cá. Chamava-os de Boanerges, que significa filhos do trovão. Porque os caras, aquele João que botava a cabeça no peito de Jesus, que em relação a Jesus era aquela mansidão, era capaz de supetão dizer: tu queres que eu mande descer fogo do céu para consumir os samaritanos? Ele que conclui a vida sabendo que Deus é amor, viveu um processo até chegar lá. Uhum. O dele foi para o bem. O de Judas foi para o mal. Agora, todos eles curaram enfermos, expulsaram demônios, realizaram milagres. Judas Iscariotes estava entre aqueles 70 que Jesus enviou de cidade em cidade. Alguém foi o par dele naquela viagem. Ele também voltou alegre porque os demônios se lhe submetiam. Então, querida, quando é que aquilo começou? Como começa com todo ladrão religioso? Devagar. Começa devagar porque deram a ele a bolsa. Porque certamente ele tinha maior capacitação e interesse contábil em preservar aquilo, por isso deram a ele naturalmente tal incumbência. A gente não incumbe de nada quem não tem nenhum jeito para fazer a coisa. Ele devia ter jeito, ele devia saber, ele devia ter o interesse, ele devia ter a sabedoria, a sapiência, o conhecimento técnico, a organização, ou, no mínimo, ele tinha disposição para aquilo, ou manifestava ter, ou quem sabe até pediu, ou passou nas mãos de tanta gente que parou na dele, e na dele continuou. Nós não sabemos como foi, mas deve ter sido como é a nossa volta o tempo todo. E aí o indivíduo que
já tem no coração algumas sementes de cobiça, de desejo, de poder, disso e daquilo. Quando tem a oportunidade, a gente ouve no ditado popular, faz o ladrão. Há pessoas que jamais roubarão, a menos que tenham oportunidade. E no dia que tem oportunidade, não conseguem não roubar. Tendo oportunidade, só não rouba quem não é de fato ladrão no coração e não consegue. Mas há pessoas que têm essa propensão, nem sabem que a possuem porque nunca tiveram a oportunidade, até que a oportunidade chega e o indivíduo é tentado por ela todos os dias até que cede. Então, minha filha, não houve nenhum processo de cinismo, foi só um processo humano, como acontece na tua casa, com teu primo, um primo que vocês confiavam, tua mãe chegou e disse, olha, você administra para nós. Depois ele trai tudo. Aconteceu já comigo milhões de vezes, eu já tive muito ladrão do meu lado. Chegaram ladrões, talvez uns 3 ou 4 tenham sido antes de que eu os conhecesse, eu só não os discerni, porque eram tão agradáveis. Agora, eu tive outros que se tornaram ladrões do processo, que viveram bons 8, 10 anos certinho. E depois, devagar, depois de 17, você fica sabendo que nos últimos 6 o cara vem metendo a mão. Meu Deus. Aí o coração dói. Eu tive tantos. O que? Fui eu que contratei o ladrão? Não. O ladrão se dissimulou, ou então o indivíduo, pela oportunidade, pela confiança nele depositada, usou o privilégio da confiança para manipulação e foi se tornando um ladrão. Aqui entre nós, é a credulidade do povo o que mais circunstancializa o surgimento dos ladrões religiosos. É só isso, minha filha. Beijo para você, viu? Entre lá no caiofábio.net, escreva a palavra bálsamo, nardo, Judas Iscariotes. Tem muito texto meu sobre Judas no caiofábio.net. Vem VTV, o canal é você.